Bem-vindos, bem-vindas. Estamos de volta na terça-feira para mais uma aula, depois de 2 semanas de ausência. Então, a nossa aula de hoje, uma aula fundamental que trata sobre o autoconhecimento. Para quem não me segue aqui no Instagram, se quiser me seguir, será um prazer. E como esta aula vai para o canal do YouTube depois, amanhã, né? 24 horas depois. Quem tiver inscrito no canal, se inscrevam. Tem lá 150 vídeos à disposição, ok? Então, nesta aula de hoje, eu vou querer dar uma visão real de como se pode chegar ao conhecimento real e integral de si mesmo. O que significa autoconhecimento? Autos, do grego próprio, é o meu ser, é aquilo que eu sou. É conhecer tudo aquilo que é da minha identidade, aquilo que me pertence, autoconhecimento. Porém, eu devo fazer um comentário um pouco crítico aqui, que se fala de autoconhecimento em qualquer local, cursos, faculdades, etc. Mas o que é realmente o autoconhecimento? Conhecer o quê? Conhecer o quê? Que dimensões do nosso ser, da nossa pessoa? Então, nós temos falar de autoconhecimento, por exemplo, conhecer, existe na verdade em nós um conjunto infinito de fatores. Nós somos muito complexos. Fatores educacionais, fatores sociais, fatores morais, fatores religiosos, fatores ideológicos da educação. Isto é, existem milhares de próteses que nós recebemos e que estão misturadas à nossa natureza. Então, você pode perguntar, mas o autoconhecimento, mas conhecer o que mesmo? Que se nós temos um misto muito vasto de coisas que não são nossas, mas que habitam em nós como se fossem, certo? Então, a minha observação crítica sobre o autoconhecimento é que, pelo que está sendo veiculado nos mais variados canais que eu já conheço, de faculdades, de curso, etc., não se chega onde se deve chegar. Agora, vocês observem que conhecer o que eu sou, conhecer aquilo que você é próprio da nossa natureza, do nosso ser. Se eu sou, pelo quanto eu sou, eu devo conhecer-me. E se eu não me conheço, existe um problema. Existe algo de anormal. E, de fato, a maioria dos seres humanos, a maioria esmagadora, não conhecem 10% do que são. Existe o fato do inconsciente e existem outros fatores, certo? Então aqui eu quero falar dessas 5 estradas de um modo bastante, digamos, orientativo, porque para quem se interessar pelo autoconhecimento real, vocês podem ter uma ideia de quais são as vias que devemos tomar e como é que podemos fazer, certo? Quando eu faço um curso, quando eu faço um workshop, e eu pergunto para as pessoas o quanto elas se conhecem, elas ficam um pouco embaraçadas. E se a gente apertar um pouco o torniquete e forçar um pouco para a pessoa dizer o que é o autoconhecimento, não sai nada. Honestamente. É difícil. Então você observe que se nós falamos de autoconhecimento, a primeira estrada que tem que ser trilhada é que se eu começar a interessar-me por conhecer tudo aquilo que foi implantado em mim, como estereótipo, como moral, como educação, como costume, que foi implantado, que foi colado no meu interior, na minha consciência ou no meu inconsciente, que não é meu. E esse implante, esses implantes, essas próteses, essas colagens, elas se inserem em nós como fixações, como conteúdos de extrema operatividade. São vontades, são desejos, são motivações,
são raivas, são ódios, são temores que eu vivo em primeira pessoa como se fossem coisas minhas e que não são minhas, certo? Então, a primeira estrada do autoconhecimento, se você consegue fazer sozinho ou sozinha 10, o que é muito difícil, busca alguém que te ajude, é começar a distinguir o que foi implantado que funciona, que serve, e o que foi implantado que não serve. Porque observe que no nosso aprendizado, nós aprendemos 1 milhão de coisas que são funcionais, que são boas, como conhecimento, como instrumental. Mas, quando se trata de motivações, de vontades, de desejos, de intenções, que foram implantadas, se elas não forem de acordo, correspondente à minha identidade, elas não fazem bem. Não dão o crescimento, não dão o sucesso, não dão a saúde. Portanto, uma das primeiras grandes vias do autoconhecimento, comece a fazer uma avaliação crítica, dentro do que é possível, porque depois vou mostrar no final alguns critérios pelos quais nós podemos certificar-nos se aquilo que eu conheço é meu ou não é meu, certo? Então, a primeira estrada, o primeiro caminho é separar o joio do trigo. O que é meu por natureza? Porque vocês observem, se de um lado eu sou povoado de implantes, de próteses, de colagem, que vieram da sociedade, do vô, da avó, da mãe, do pai, dos medos dos outros. De outro lado, eu sou uma natureza pura, que tem as suas vontades próprias, seu desejo legítimo, a sua força natural, a sua coragem, a sua harmonia. Então, eu sou uma ordem natural estabelecida, que é meu, que sou eu. Portanto, esta ordem natural estabelecida, se ela não fosse sobreposta por aquilo que eu chamo de implante, ou de prótese, eu teria os gostos próprios, as vontades próprias, que funcionam, que dão resultado, que dão crescimento, que dão saúde, que dão satisfação. Então, a primeira estrada do autoconhecimento é praticamente uma revisão profunda e ampla, onde eu começo a separar, isso não é meu, isso é meu. Agora vocês observem um detalhe muito sério. Tudo aquilo que nós introjetamos em nós, que não é nosso, que me disseram que é certo, que me disseram que é bom, que me disseram que é sagrado, e que não é funcional, ele se tornou de um modo tal nosso, que eu tenho consciência absoluta de que aquilo sou eu e de que aquilo é meu. Então vocês observem que existe uma dificuldade de me certificar se a minha vontade verdadeira, o meu desejo verdadeiro é meu, é natural, é positivo, portanto dá crescimento e sucesso, ou se aquela convicção que eu tenho, aquela vontade até absurda, ela é um implante que não me leva a bons resultados. E aqui que está o grande desafio. Porque a pessoa diz, mas eu me conheço. Eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. É muito duvidoso. É muito relativo. Certo? Então, a dificuldade está nessa primeira estrada, é eu me certificar que a minha convicção, ou que a minha crença, ela não é própria. Porque se for do meu ser, da minha essência, se eu seguir, dá resultado. Se eu aplicar, dá sucesso. Se eu vivenciar aquilo, dá saúde. E se não for do meu ser, autoconhecimento, se não for do meu ser, ele não dá água no balde. Então, essa primeira estrada é distinguir aquilo que é meu daquilo que não é meu. E é uma revisão bastante ampla. Muitas vezes em psicoterapia se chama de fazer um desmanche, uma revisão crítica, onde eu desmonte o meu eu fictício, cheio de convicções que não funcionam, e que eu busque me assentar em cima do meu eu verdadeiro, que eu tenho por natureza,
que ele funciona. A segunda estrada do autoconhecimento, que é uma coisa bastante inédita, inclusive, é que nós precisamos distinguir em nós aquilo que os outros estão me passando no momento que eu convivo com eles. Que nós convivemos em ambientes, com grupo de pessoas, com situações que me alteram totalmente. Com aquele grupo estou irritado e não é meu. Com aquele grupo estou com raiva e não é meu. Ou com aquele grupo estou muito motivado, mas é uma força que vem dos outros. Com aquela pessoa eu me sinto irritadíssimo. Então vocês observem que existe um mundo de comunicação subjetiva que ele entra fazendo um movimento emocional, sentimental, mental, decisional, como se fosse absolutamente meu. Quer dizer, essa descoberta da comunicação subjetiva, ela é muito interessante, muito contundente, por sinal, só que quando nós vivemos a interferência de um outro, por uma hora, ou por um mês, ou por um ano, porque considere que tem grupos que nós convivemos por décadas, e podemos estar sempre alterados, para o bem ou para o mal, mas aquilo não é meu. Então, autoconhecimento significa também uma capacidade de discriminar aquilo que são interferência dos outros, momentâneas ou duradouras, daquilo que é a minha normalidade. E essa descoberta da comunicação subjetiva, que se chama o campo semântico, ela é de extrema importância prática, porque a nossa psicoterapia ainda não considera praticamente esta variável, no sentido que eu estou falando aqui. Uma comunicação subjetiva que passa do indivíduo ao outro sem passar pela consciência, sem ter um mínimo de percepção. Eu só percebo pelos resultados. Então, o segundo caminho do autoconhecimento, eu preciso fazer um trabalho onde eu começo a me dar conta que quando eu estou comigo, quando estou com pessoa X, eu sou uma pessoa, sou eu. As minhas emoções, o meu sentimento, minha vontade, meus desejos são meus. E quando estou com outras circunstâncias, pessoas e grupos ou ambientes, eu não sou eu. Então, observe que autoconhecimento é uma capacidade também de discernir, tem que ter critérios, que eu não posso falar hoje numa aula de 30 minutos, critérios que me certifiquem quando sou eu na relação e quando não sou eu. Porque quando nós sofremos essas interferências, eu já dei em outras aulas aqui, trabalho muito nos cursos do Voo da Águia, por exemplo, quando estamos nessa interferência, nós tomamos decisões, temos atitudes, comportamentos, iniciativas que podem ser desastrosas. E naquele momento eu as julgo como se fosse minha. É a minha decisão, é a minha escolha, é a minha vontade. Quando passar um dia, 2, um mês, eu me dou conta que eu fiz uma besteira. Que não era para ter feito, que não tinha nada a ver comigo. Então, o segundo caminho do autocrescimento é começar a discriminar trigo do joio, né? Joio do trigo. Aquilo que é do meu ser, da minha semântica, da minha força, daquilo que vem dos outros, tanto no positivo quanto no negativo. Mas o positivo é ok, o positivo quando um outro me interfere, me motiva, me passa 1.000.000 de coisas boas, 10. Agora, quando eu me sinto estabelecido, convicto que aquela depressão é minha, que aquela raiva é minha, que aquele tipo de desmotivação é meu, então é catastrófica a coisa, certo? Então esse é o segundo caminho. E o terceiro caminho, que é o caminho de extrema importância, certo? Eu preciso começar a conhecer as articulações que o meu inconsciente faz. Porque você observe que a minha consciência está povoada de informações boas, ótimas, excelentes, conhecimentos, estratégias, métodos, etc. Agora, o meu inconsciente, esse meu mundo oculto, é um depositário, é um depósito de 1.001 informação, milhares de informações. E elas operam me motivando,
me desviando de coisa, me fazendo escolha errada, escolha a pessoa errada, por exemplo. Então eu escolhi, não. Quem escolheu foi uma parte minha que não é minha. Então o mundo do inconsciente, esse mundo dessa base, desse depósito que está colocado dentro de mim, ele tem uma linguagem oculta muito forte, muito poderosa. Então eu tomo a iniciativa que dá errada e me culpo, como se fosse o meu eu verdadeiro que tivesse feito a escolha. E aqui nós estamos num campo difícil, porque inconsciente é inconsciente. Inconsciente, para mim, é uma coisa que não existe. Para você é uma coisa que não existe. É inconsciente. Não tenho consciência. Portanto, é um trabalho terapêutico, é um trabalho de poder começar a observar um monte de detalhes, para ver que eu estou sendo motivado por uma coisa que não é minha, que está depositada dentro, e que se eu operacionalizar eu perco. Eu estou motivado a não ir fazer um negócio, quando na verdade eu tinha que ir. Eu estou motivado a assinar um contrato quando não deveria. Então, o autoconhecimento real, autêntico, ele implica progressivamente eliminar o inconsciente. Porque o primeiro ponto que eu coloquei, tomar consciência do que é prótese que não são minhas, grande parte delas estão no inconsciente. Portanto, tomar conhecimento daquilo que é inconsciente progressivamente num trabalho terapêutico, ou alguma coisa que você encontre que possa te ajudar, significa aos poucos eliminar, tanto da minha consciência, as equações não funcionais, quanto do meu inconsciente. Porque, vejam, se eu seguir a motivação vital, que eu conseguir acessar o meu ser interior, que é o quarto ponto que eu vou colocar, se eu conseguir acessar o meu ser interior naturístico, metafísico, é um inconsciente positivo espetacular. Porque o meu ser interior, a minha essência também é inconsciente. Então, quando eu acesso esse mundo inconsciente positivo, que é o meu real, que é a minha natureza, que é o meu ser, eu sigo essas motivações e elas dão resultado excelente, excelentes resultados, certo? Porém, vivemos esse mundo de uma concorrência entre todo um depósito inconsciente negativo ou relativo, daquilo que é o mundo inconsciente de motivações belas, fantásticas e vencedoras. Vejam, por isso que eu disse que o autoconhecimento não é fácil. E por isso que eu reafirmo que falar de autoconhecimento, em qualquer curso, em qualquer orientação, sem considerar essas bases que eu estou falando, é utopia. É enganação, não é real. Agora, isso aqui é fácil? Não é fácil. Mas isso aqui é plenamente possível. Então, na minha, digamos, giro existencial, na minha existência, na minha vida, eu tenho que trabalhar para voltar a ser aquilo que eu sou. É um dever, é um tema, é uma tarefa de eu sentir, viver e seguir aquilo que eu sou. Portanto, é um dever redobrado a identificar e a separar e excluir aquilo que não é meu, sobretudo aquilo que não funciona, certo? Então você observe que o quarto ponto aqui que eu vou colocar para vocês, quarta estrada, que é a estrada, a grande estrada maestra. Eu preciso começar a entender o que é meu. Isso é a minha essência, o meu ser, o meu íntimo, a minha alma, se quisermos. Ela tem um movimento em todos os sentidos, do ato alimentar ao passear, ao trabalhar, ao transar. Ela tem um movimento, uma motivação, uma vontade, um desejo, uma intenção que jamais falha. Portanto, eu preciso começar a conscientizar e me certificar daquilo que é próprio, que é meu. Então, se de um lado eu tenho que esvair, retirar tudo aquilo que são próteses, consciente ou inconsciente, que não me dão bons resultados. De outro lado, é uma tarefa árdua e infinita.
diria, durante a nossa existência inteira, a conscientizar aquele mundo maravilhoso que é meu. Que são vontades, que são desejo, que é estética, que é beleza, que é arte, que é alegria, que é coerência, que é amor, que é tudo. Então, eu tenho tudo. O ser humano tem tudo, assim como tem um animal, assim como tem uma árvore. Funciona de modo diferente, certo? Então, o quarto caminho do autoconhecimento, que é, por excelência, o acesso à fonte, eu preciso começar realmente ponderar os meus gostos pessoais, mas pesados até o âmago. O meu gosto, o que me dá prazer real, discriminando do que é um prazer estereotipado, o que me dá vantagem, o que me dá harmonia, o que me dá felicidade, o que me dá saúde. Então, porque se eu praticar os mandatos, os ditados do meu ser interior, como motivação, como instinto, como vontade, eu jamais erro. Porque o ser de qualquer elemento vivo, ele não faz conta errada. Somos nós que não temos consciência do nosso real. Portanto, autoconhecimento significa progressivamente, aparando as inúmeras arestas, chegar àquilo que eu sou. Aquilo que é meu. Aquilo que é o meu ser. E nesse campo aqui do quarto ponto, que existe hoje o trabalho de terapia de autenticação, quem tiver interesse de conversar comigo sobre isso, me chama no direct, menos para meia dúzia de palavras. A terapia de autenticação é um processo progressivo de você separar as coisas, a motivação falsa da motivação verdadeira, o impulso verdadeiro do impulso que não funciona. E por este caminho, algumas pessoas, talvez raras pessoas, se interessam de ir até o fundo, você vai chegar à conscientização total do teu ser, que se chama consciência ôntica, consciência da graça, consciência do ser. Então eu devo conscientizar o ser que habita em mim, certo? Porque eu sou um filiado do ser supremo, de Deus, se quisermos. Eu sou um filiado, eu sou um mandado, eu sou um criado, uma criatura. E quando eu tomo consciência, progressivamente, do meu todo, através do ato da alimentação, da bebida, do passeio, da festa, do trabalho, do amar os outros, da amizade, isso é numa prática existencial concreta, que eu sigo o meu íntimo. Quanto mais eu sigo o meu íntimo verdadeiro, mais se abre a visão ôntica, a visão do ser, a visão daquilo que eu sou. Até o ponto que, numa hipótese futurística de tornar-me uma pessoa mais sábia, eu chego à coincidência. O meu eu verdadeiro, profundo, ele é coincidente ao ser que me fundamenta, ao ser que me sustenta, ao ser que me nutre a todo momento. Então, o quarto caminho do autoconhecimento, que é o caminho por excelência, é eu fazer um trabalho onde eu descubra, eu conscientize as minhas motivações, os meus gostos que são próprios. Gente, não é difícil. Precisa ter um pouco de responsabilidade. Agora vocês vejam, voltando atrás um pouquinho aqui. O segundo ponto, que é as interferências que os outros me provocam ou inserem em mim. Se eu vivo em grupos caóticos, ou patológicos, ou estereotipados, ou medíocres, o quarto ponto não acontece. Porque eu tenho que nutrir-me de ambientes adequados, que me identificam, que são de valor, que são de harmonia. Porque se eu convivo por dever, por culpa ou por qualquer razão, com situações que são adversas ao meu ser interior, o meu ser interior se fecha, certo? Então aqui no quarto ponto, que é conscientizar aquilo que eu sou, a minha essência verdadeira, se abre um horizonte infinito. Eu começo do micro, por exemplo, começa do básico. Qual é o alimento que de fato tu gosta? E se o alimento é verdadeiro, ele te faz bem.
Qual é o passeio que você gosta? Qual é a roupa que você gosta? Mas faz uma crítica um pouco mais profunda. Porque vamos voltar a um primeiro ponto. Aquilo que foi implantado é tão convicto que é meu e tão forte que ele é superior aos gostos verdadeiros. Certo? Então faz uma crítica mais profunda. Faz uma crítica mais contundente, autocrítica. Certo? Portanto, e o quinto ponto, então, para nós já delinearmos o fechamento da nossa aula aqui. Repito que quem não me seguir lá no canal do YouTube, a aula vai para lá amanhã. Vão para o canal do YouTube, se inscrevam. Tem lá 150 aulas disponíveis, certo? E no Instagram, quem quiser me seguir, ótimo. Toda terça-feira tem uma aula especial. O quinto ponto, gente. Observe um detalhe importante. São dois elementos aqui que eu vou colocar para vocês no quinto ponto. Podia ser mais. Quinta estrada. O Freud tinha dito e disse que os sonhos são a via régia para chegar ao inconsciente. Eu digo para vocês que os sonhos são a via régia do autoconhecimento integral. Certo? Então nós temos dois dados que servem como critérios, que é a linguagem dos fatos e os sonhos. Observem que se eu tenho uma vontade de fazer um negócio, e a vontade é legítima, ela é do meu ser, da minha essência, do meu em si, e eu a pratico, dá resultado, dá sucesso, dá crescimento, dá ganho e dá prazer. E se eu tiver uma vontade estereotipada, que eu acredito piamente que seja minha, e eu a pratico, ela não vai dar bom resultado. Vai dar resultado pífio, médio, ou por um certo prazo curto, depois esmorece. Então observem que quando eu brigo com os resultados, quando eu brigo com os fatos, que não dão certo, que não funcionam, que não andam, eles estão te dizendo, olha, o que você está conhecendo está errado. A tua convicção está errada. O teu desejo está errado. A tua vontade está errada. Certo? Então os fatos, os objetos, os acontecimentos, os resultados, eles são um caminho fantástico para mim saber se eu estou posicionando aquilo que é meu, ou estou posicionando um estereótipo, uma coisa vazia, uma convicção moral, uma vingança, uma preguiça, uma arrogância. Porque as coisas, cada ser humano, cada ser vivo tem as suas coisas. A árvore tem a sua terra, quer o seu sol, o tipo de água, depende de cada árvore. Nós, seres humanos, cada um tem o seu tipo de grupo, que ele se sente bem, tem o seu tipo de pessoa, seu tipo de parceria, seu tipo de negócio, seu tipo de empresa, seu tipo de amor, com o qual ele funciona bem. Porque ele é único, eu sou único, e se eu faço aquilo que o meu íntimo verdadeiro me manda, funciona bem. Dá resultado. Porque a velha frase que eu adoro, meus alunos que estão me ouvindo sabem dela, a verdade está onde funciona. Portanto, observem que se eu posiciono uma coisa, sendo ela verdadeira e fazendo a coisa certa, ela assina um atestado que você conhece as coisas, que você está certo e que você tem um autoconhecimento pontual. Então, se eu posiciono uma coisa, também sendo minha, verdadeira, fazendo ela de modo errado, ela não funciona. Então, quando eu parto para posicionar um negócio, tem que ter essas duas variáveis. Ele deve ser do meu íntimo, eu devo senti-lo como conhecimento próprio e fazer a coisa certa. Ok? Então, essa quinta via, quinta estrada do autoconhecimento, eu devo servir-me dos fatos, dos acontecimentos, dos resultados, das coisas que acontecem para certificar-me que eles estão aprovando porque sou eu que estou em questão na minha verdade ou se é um estereótipo meu, uma crença minha que não dá resultado. E nesse quinto ponto que eu falei dos sonhos. Gente, os sonhos, ir dormir à noite e sonhar.
Muita gente não sonha, não lembra dos sonhos. Sonhar todo mundo sonha, certo? Então, os sonhos, que é um tema fantástico, já dei aula aqui recente sobre os sonhos, está lá no canal do YouTube, e tem mais 5, 6 vídeos sobre sonhos lá no canal do YouTube. Os sonhos, ele me dá de imediato, se eu aprender um pouco sobre sonhos, se aquilo que eu estou pensando é meu, é verdadeiro, ou se aquilo que eu estou pensando é um estereótipo e está errado. Ele me dá se aquilo, a minha intenção de fazer aquele negócio, ela é assertiva e boa, ou se ela é uma impressão minha, uma crença minha que está errada. O sonho me diz que eu comendo desse jeito vou ficar doente ou se vou ficar sadio. Porque notem, das coisas básicas, nós temos vícios particulares, nós temos hábitos que são convictos e repetitivos, que não são do nosso ser, certo? E que eu os pratico e me levam à doença, me levam a disfunções, me levam a péssimos resultados. Portanto, o caminho dos sonhos, como instrumento de autoconhecimento, eu começo a ter uma base mínima, e eu dei uma aula esses dias num grupo do Voo da Águia recente, onde se tratava de como inicialmente usar os sonhos. Não adianta eu querer saber interpretar o sonho, porque é uma coisa muito longa. Mas ao menos eu devo saber. E isso é uma tarefa de cada um, se informar um pouco. Não na internet, porque não tem nada que preste sobre isso, certo? Mas existem livros bons, eu posso indicá-los. Ao menos poder saber que aqueles símbolos, aqueles ambientes que aparecem no meu sonho, não estão dizendo que a coisa está certa. Então, se eu tomar a estrada dos sonhos, para começar a tirar a prova do que é meu e do que não é meu, inicialmente com um psicoterapeuta que me ajude, e depois aos poucos eu caminho sozinho, eu tenho um grande instrumento e uma grande via, uma grande estrada, para começar a fundar a consciência dentro daquilo que é o conhecimento real e daquilo que não é o conhecimento real. Certo? Então, esses 5 caminhos que eu coloquei. O primeiro caminho é distinguir ou tirar aquilo que é prótese, aquilo que é implante, que se traduz com vontade, desejo, motivação, raiva, agressividade, tudo que nós quisermos, piedade. O segundo que é eliminar ou conscientizar e discriminar progressivamente aquilo que são semânticas dos outros, que me alteram totalmente. E o terceiro é a questão do inconsciente, que eu tenho um arsenal de coisas dentro que me motivam a fazer coisas que não são minhas e que eu faço. E o quarto, que é o grande caminho, é afundar as raízes dentro daquilo que é a minha essência, meus gostos pessoais, a minha vontade legítima, meus desejos puros, e ser muito responsável com isso. E o quinto ponto que eu coloquei aqui, a quinta estrada, que é usar os fatos, os acontecimentos, os resultados, juntamente com os sonhos, como critério básico, inicial, que me certifique se aquilo que eu estou vivendo é uma coisa minha, é autos, é próprio, ou se é uma prótese, um implante que não serve, certo? Os que quiserem fazer alguma pergunta, como eu dou aula e não faço live de bate-papo, alguma pergunta vocês podem mandar pelo direct, que eu respondo tranquilamente, certo? Alguma pergunta que fica pendente aqui, que vocês gostariam de saber mais coisas, podem mandar lá no direct que eu respondo. E essa aula ela vai ficar gravada hoje até amanhã aqui no Instagram. Se vocês quiserem passar para algum amigo, alguma amiga, gente, acho que faz muito bem saber dessas coisas, ok? E na próxima terça temos uma aula especial também, todas as terças-feiras, e vamos seguir em frente com o nosso trabalho. Valeu, minha gente, um grande abraço e espero nos encontrarmos na terça-feira tranquilamente, certo? Só para fechar isso aqui que eu falei até agora aqui, o que eu ganho com autoconhecimento? Ao menos 3 coisas fantásticas, certo? Primeiro, eu não projeto o que é meu nos outros. Quem se conhece não joga coisas próprias nos outros com projeção. A segunda coisa que eu ganho é que conhecendo aquilo que eu sou, eu não erro. Se eu conheço aquilo que eu sou, eu não erro. E a terceira coisa que eu ganho com isso aqui é que, na medida em que eu vou conhecendo a mim mesmo, eu chego à fonte pura da graça e da beleza, que é a autorrealização plena.
Gente, ó, um abraço. Até um próximo encontro, que é na próxima terça-feira. Tchau, tchau.